Olá pessoal, compartilhem e deixe seu like e vamos às notícias. Alexandre de Moraes diz que frase sobre fechamento do STF merece ser apurada pela PGR por crime contra a segurança nacional. Ministro do STF criticou nesta segunda, 22, frase do deputado Eduardo Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente. Em vídeo de 4 meses atrás e que repercutiu neste fim de semana, Eduardo Bolsonaro disse que o STF poderia ser fechado se houvesse tentativa de impugnação da candidatura do pai dele. Nessa gravação, ele disse que, para fechar o STF, basta um soldado e um cabo. Celso de Mello disse que declaração é inconsequente e golpista. Estas afirmações merecem por parte da Procuradoria-Geral da República, merecem imediata abertura de investigação porque, em pese-se deve analisar o contexto da declaração. Isso é crime da Lei de Segurança Nacional, artigo 23 inciso 3, incitar animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis. Isso é crime previsto na Lei de Segurança Nacional, afirmou. Nós ainda temos que conviver com declarações débeis feitas por um membro do parlamento do país, disse ele. É algo inacreditável que no Brasil, no século XX, com 30 anos da Constituição, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira de um representante público. Uma das frases totalmente mais atuais, de Thomas Jefferson, é que o preço das instituições funcionando. O preço da democracia é a eterna vigilância, completou. Para o ministro, a frase é totalmente atual no Brasil. O preço da liberdade, da democracia, o preço da manutenção do Estado de Direito, o preço é a eterna vigilância. Nada justifica o fechamento de instituições com legitimidade constitucional. Nem o desconhecimento da história, dos pilares básicos da democracia, o que significa a separação de poderes, o que significa pesos e contrapesos, nada disso justifica este tipo de declaração, completou. Alexandre de Moraes. Nota do ministro Celso de Mello. Essa declaração, além de inconsequente e golpista, mostra bem o tipo irresponsável de parlamentar cuja atuação no Congresso Nacional, mantida essa inaceitável visão autoritária, só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclanável que se deve ter pela supremacia da Constituição da República. Votações expressivas do eleitorado não legitimam investidas contra a ordem político-jurídica fundada no texto da Constituição. Sem que se respeitem a Constituição e as leis da República, a liberdade e os direitos básicos do cidadão restarão atingidos em sua essência pela opressão do arbítrio daqueles que insistem em transgredir os signos que consagram, em nosso sistema político, os princípios inerentes ao Estado democrático de direito. Nota do ministro Dias Toffoli. Atacar o poder judiciário e atacar a democracia. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito. Não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo. O país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição. Atacar o poder judiciário e atacar a democracia. Minha opinião. Essas falas demonstram com democracia conforme o STF disser. Quando José disse o que o próprio STF soltou, disse isso aqui em entrevista para o jornal É o País. Acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Nenhum dos ministros disse que tinha que ser apurada pela Procuradora-Geral da República por crime contra a segurança nacional, que era questão de tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. A fala de José Dirceu. Nenhum dos ministros disse que tinha que ser apurada pela Procuradoria-Geral da República por crime contra a segurança nacional, quando Oded Amos disse isso aqui. Nós temos de redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem de fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos de criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição e os seus membros detentores de mandato. Nós temos de evitar que gente como o ministro Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Não foi para isso que essa turma foi colocada lá. Eu tenho alertado lá na Câmara dos Deputados, ou nós enquadramos essa turma ou essa turma vai enterrar de vez a democracia brasileira. Essa fala do Lindenberg Farias então. Será que alguém ainda tem a ilusão que nós vamos derrotar o golpe,
Garantir a candidatura do Lula ganhando uma liminar no Supremo, no STJ. Chega pessoal. Só há um caminho para derrotar o golpe, só há um caminho, que é apostar nas ruas, no enfrentamento social, na rebelião cidadã, na desobediência civil. A democracia conforme o STF disser, de uma maneira injusta e descabida de ser, em uma fala do deputado federal mais votado da história das eleições. Sendo que foi uma pergunta numa hipótese totalmente hipoteticamente, os ministros vêm e falam em ser apurada pela Procuradoria-Geral da República por crime de segurança nacional. E a fala de Lindbergh Farias, José Dirceu, o Odidamos não seria um crime de segurança nacional? Eles não põem em ameaça a democracia. E a Gleisi Hoffmann pedindo ajuda aos árabes da prisão do Lula, não foi o crime de segurança nacional? Ministros do STF são realmente guardiões da Constituição? Fazem realmente a justiça sem apressos e vaidades partidárias? Ou a justiça só vale para um lado? Para de ser parciais, para de fazer justiça para quem lhe convém, respeitem a Constituição que fala que há lei para todos. Chega de injustiça, chega de soltar ladrões de colarinho, chega de fazer vontades seus partidos, parem de olhar para uma fantasia, que tudo está funcionando corretamente. STF para de ver a democracia do seu jeito de ser. A democracia brasileira é para todos, não para seus amigos íntimos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Ponto. Olá pessoal.